Fala galera do canal Senhor Miranda Podcast, estamos entrando no ar com mais um podcast para todo o Brasil. E você que está chegando aqui conosco, já deixe o seu like, não deixe para depois. Não custa nada, mas para nós significa muito. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder os próximos vídeos. E hoje estamos com a presença muito especial do meu amigo Fernando Galli, pastor Fernando Galli. Ele que é um ex-testemunha de Jeová e que vai falar hoje sobre o tema Por que abandonei as testemunhas de Jeová? Fique conosco até o final. Seja bem-vindo, pastor Fernando Galli. Diga para o nosso público quem é Fernando Galli. Quem é Fernando Galli? Jeremias 17:9 diz que a gente não conhece nem a nós mesmos, né? Mas eu sou nascido em Araraquara, moro em Américo Brasiliense, que é uma cidade vizinha. Eu tenho 53 anos, nasci no dia 27 de dezembro de 69. Fui católico até os 13 anos. Depois eu me tornei testemunho de Jeová e fui TJ até os 30 anos. Foi uma experiência traumática de saída dessa organização sectária. Me converti a Cristo depois de tentar ser ateu, espírita, uma bagunça. Mas me converti a Cristo aos 24 de novembro de 2002, depois de ouvir uma mensagem sobre o nome de Jesus. Depois eu fui estudar teologia, senti o chamado de Deus, para o ministério pastoral. Estudei teologia de 2009 até 2014. Sou casado com Roberta há 18 anos. Me casei no dia 1º de maio de 2004. Sou uma pessoa apaixonada por livros, por pescaria. Faz tempo que eu não pesco. E gosto muito de escrever. Sou proprietário de um canal no YouTube chamado Fernando Galli, Seitas e Heresias. Amo a vida, sou muito grato a Deus por tão grandiosa salvação em Cristo Jesus e creio com toda a fé que essa vida não é tudo que há. Ela, aliás, não é nada perto da vida eterna que nos assegura. Acho que é assim que eu consigo me definir. E sou uma pessoa muito sincera. Minha esposa diz também que, às vezes, até demais. Ela fala assim, cuidado com a sua sinceridade plena. Tá certo? É isso aí, amigos e ouvintes. Você está no canal Senhor Miranda Podcast, hoje com a presença do pastor Fernando Galli, ex-testemunho de Jeová, com o tema Por que abandonei as testemunhas de Jeová? Mais uma vez, pastor Fernando, obrigado pela sua presença. É uma honra muito grande tê-lo conosco. Pessoal, para quem não conhece o pastor Fernando Galli ainda, ele é um homem sério que tem um ministério apologético, tá? Que tem história, que está deixando um legado, tá? E se vocês quiserem conhecer o canal do pastor Fernando Galli, o link vai estar aqui na descrição. Não deixe de conferir o link e de se inscrever lá no canal do pastor Fernando Galli. Então, pastor, o senhor falou que passou um tempo no catolicismo e no espiritismo, e então teve o seu contato com a religião das Testemunhas de Jeová. Como foi a sua iniciação? Como tudo começou? Como que você foi abordado? Foi em casa? Você se interessou? Foi buscar as Testemunhas de Jeová? Como você foi iniciado nesse movimento? Bom, tudo começou com uma decepção em relação ao catolicismo. A minha cidade tinha padres imorais e gays. Então eu não conseguia mais acreditar na Igreja Católica por causa disso.
Então houve um afastamento meu em relação ao catolicismo romano. E eu me lembro que um dia, eu decepcionado com a Igreja Católica, eu fui no fundo do meu quintal e orei a Deus pedindo para conhecer a verdade. Olha só, hein? E minutos depois, bateu uma testemunha de Jeová na porta de casa, lendo a Bíblia. Eu falei, eu sou católico. Aí ela falou assim, então você sabe o que a Bíblia diz sobre as imagens? Eu falei, não. Então ela pegou, pediu para eu pegar a Bíblia Católica. E eu levei a Bíblia Católica, tradução Ave Maria, para ela. E ela pegou e me mostrou Deuteronômio capítulo 7, versículo 31, onde diz que devemos queimar no fogo as imagens, né, dos deuses. E o Salmo 115, versículo 4 a 8. Bem, eu gostei muito da resposta da Bíblia e ela perguntou se eu não gostaria de estudar mais a Bíblia. E eu falei, tá bom, pode vir. Eu sempre fui fascinado no livro de Apocalipse. O meu pai sempre lia o Apocalipse para mim quando eu fazia arte, né? Porque ele sabia que eu ia ficar com medo. Então, eu cresci ouvindo meu pai lendo o Apocalipse quase todo dia para mim. Aí, essa mulher, ela me indicou um ancião, testemunha de Jeová, e ele começou a ensinar a Bíblia para mim. E outro motivo também é que meus pais não viviam uma época boa no casamento e eu ganhei de presente um livro chamado Torne Feliz Sua Vida Familiar. E aquele livro me ajudou muito a melhorar um pouco, né, o meu jeito de ser com meus pais, a suportar toda aquela dificuldade, procurar ajudá-los. E com o tempo eles melhoraram, né? Foram felizes até que a morte do meu pai, né, separou os dois. Mas a minha iniciação se deveu a, a uma insatisfação minha e a uma necessidade de me encontrar num mundo mais tranquilo, né, em casa, no lar. E quando eu comecei a frequentar o Salão do Reino, eu fui muito bem tratado, né, com uma pessoa assim muito importante para eles. Eu me senti amado, querido, e então assim fui recebido ali. E isso me encantou, me ajudou a me fixar mais ainda ali, a tal escola do Ministério Teocrático, que era uma escola que hoje foi reformulada, né? Tem outro nome, mas era uma escola que ensinava a falar em público. E eu sempre gostei de ler muito, mas era tímido, acanhado para expor trabalhos em casa, aliás, na escola. E aquela escola do Ministério Teocrático, eu me matriculei nela e descobri que eu tinha um potencial muito grande em falar em público. E ela me ajudou muito. Então, nesse sentido, eu me sinto devedor das testemunhas de Jeová. Então quer dizer que foi até bom em parte, né? O seu pai ter lido o Apocalipse várias vezes, né? Fez com que você conhecesse praticamente de cor, né, o livro de Apocalipse. Então, Pastor Fernando, você me fez me lembrar de uma vez, foi uma vez só, né? Que eu fui convidado, né, para participar da comemoração da morte de Jesus Cristo, né? É assim que os testemunhos de Jeová chamam a ceia, né? Recebi aquele convite que eles sempre deixam, né, quando está se aproximando a data, e fui. Na época eu não lembro se eu estava na Assembleia de Deus ou se eu estava em outra igreja pentecostal. Sei que no bairro aqui onde eu moro, todos as testemunhas de Jeová, pelo menos as mais antigas, me conhecem, sabem quem eu sou. E eu fui, né, na ceia deles, que a Igreja Católica ela faz todo domingo, né, com a celebração da Eucaristia. Os evangélicos celebram uma vez por mês e as testemunhas de Jeová fazem uma vez por ano, coincidindo com a Páscoa, a Pêssar, na judaica, né?
E eu fui e realmente as testemunhas de Jeová elas têm esse cuidado muito grande, né, com os visitantes. Eu lembro que em determinado momento da reunião, toda a congregação se levantou e veio apertar minha mão. Eu me senti até um artista, rapaz. Realmente, eles tratam muito bem, os visitantes, né. E foi uma experiência interessante, assim também como a experiência de ter ido na escola sabatina algumas vezes, né, na Adventista Sétimo Dia. Também frequentei uma sinagoga ortodoxa durante alguns anos, mas sem me converter ao judaísmo. E voltando ao assunto, realmente as Testemunhas de Jeová tratam muito bem os seus visitantes. O senhor disse que na parte do estudo, da oratória, da arte de falar em público, da desinibição, o senhor é devedor das Testemunhas de Jeová, né? Então, eu ia até perguntar, e vou aproveitar para perguntar, o que o senhor guarda com carinho desta época, tanto da iniciação quanto de toda a sua trajetória dentro da organização dos Testemunhos de Jeová, o que teve de bom nesse período que o senhor passou tantos anos dentro da organização, as amizades que fez e o que foi tão traumatizante, né? Você disse que teve uma experiência traumatizante. Nós sabemos que os chamados desassociados, aqueles que saem das testemunhas de Jeová, eles acabam sofrendo uma rejeição de toda a congregação. E quando uma pessoa ela passa anos na organização, ela praticamente ela perde o contato com todos os amigos, né? Com a maior parte dos amigos, se esses forem testemunhos de Jeová, e até com familiares. Então, o que foi bom, o que o senhor guarda com carinho e o que não foi bom, né? Bom, só comentando a questão do Apocalipse, aqui na minha cidade, né, a cana-de-açúcar, quando era queimada à noite, ela levantava uma fumaça vermelha que subia até o céu em linha reta, depois ela ia com o vento se espalhando pelas nuvens já existentes no céu e dava a impressão de fim do mundo, né? Então era assim, né, que a gente cresceu, né, com medo do fim do mundo. Bom, sobre quando eu era testemunha de Jeová, eu sou muito grato a eles por ter aprendido coisas boas no que tange a normas de moral, a respeito pelos líderes e empenhar-se com organização, né? Leitura da Bíblia. Eu li a Bíblia mais de 2 dezenas de vezes ali, né? E deixa eu ver, essa escola do Ministério Teocrático, né, que me preparou para falar em público. Muitas pessoas maravilhosas que conheci ali, em especial, né, um sujeito que trabalhou para a Gestapo, né, Peter Lentz. Ele foi preso de guerra, prisioneiro de guerra, né? Os franceses pegaram ele, ele viu a mãe dele sendo morta na frente dele e ele se tornou testemunha de Jeová ali, né? Naquela ocasião da Segunda Guerra Mundial. Ele veio a ser missionário, formado na Escola Bíblica de Gilead, nos Estados Unidos, e veio trabalhar aqui no Brasil. E aqui ele se casou com uma senhora chamada Mercedes. Eu tinha esse casal como pai, como mãe, gostava muito deles, né? Ele já é falecido, e eu faz 20 anos que não tenho mais contato com a dona Mercedes, talvez tenha até morrido já. Mas foi assim, foram pessoas que marcaram minha vida. Todas elas cortaram contato comigo e elas estão certas nesse ponto, porque se elas acham que são a única igreja certa, eu defendo a desassociação, a excomunhão como bíblico, né? E então, tudo bem, respeito, né? Mas de vez em quando tem testemunhas de Jeová que vêm conversar comigo. Foi traumático porque toda a minha adolescência,
E o meu crescimento se deu ali dentro. Então, todos os meus amigos eram ali de dentro. E quando eu saí, por questões de discordar do corpo governante, eu perdi esses amigos de um dia para o outro. Né? Perdi alunos que eu tinha, né, na escola de inglês. Então, foi muito ruim, sabe? E foi uma fase que iniciou uma outra fase de questionamentos até da existência de Deus. Fui para o espiritismo tentar alguma coisa, mas não me encaixei. Parecia que Deus não queria que eu fosse ateu nem espírita mesmo, né? Mas foi traumático porque eu sentia falta de boas amizades e eu esperava encontrar gente igual no mundo, né? Como a gente falava, né? E no mundo você encontra pessoas piores que as testemunhas de Jeová, né? No que tange a religião, se encontra cada coisa absurda, né? E então é isso. É isso aí, amigos e ouvintes do canal Senhor Miranda Podcast, dando continuidade hoje aqui com a presença ilustre do nosso amigo, pastor Fernando Gari, ex-testemunha de Jeová, com o tema Por que abandonei as testemunhas de Jeová? Então, pastor Fernando Gari, é outra questão também interessante, porque eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo, né, não conhecem a sua história, embora o senhor já tenha ido em vários canais que nós acompanhamos. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se outros canais já fizeram essa pergunta. Quando o senhor saiu da organização das Testemunhas de Jeová, o senhor foi para uma denominação evangélica. O senhor permanece nesta mesma denominação evangélica até hoje ou passou por várias denominações e quais seriam estas denominações, por favor? Muito bem, quando eu deixei de ser testemunha de Jeová, eu fiquei um bom tempo sem me preocupar com questões de religião, sabe? Até queria ser ateu, diga-se de passagem, mas não conseguia, porque sempre Deus fazia acontecer uma coisa que, que me fazia refletir na fé. Depois de 2 anos, eu tive uma decepção na vida e passando em frente a uma igreja chamada Plenitude de Vida, eu ouvi um louvor tão bonito e acabei entrando, sabe? Fiz amizade com o pessoal, contei minha história para o pastor e naquela igreja eu fui batizada. Mas como era em outra cidade, e na minha cidade onde moro, aqui em Américo Brasiliense, estado de São Paulo, não tem dessa igreja, eu acabei ficando na igreja batista e fui recebido ali por aclamação. Né? Então, fui batista durante muitos anos. E há 6 anos eu não tenho mais assim vínculo com a Igreja Batista e cheguei a pertencer a uma Assembleia de Deus também. Então, na verdade, vamos dizer assim, fui batizado numa igreja, fiquei alguns dias praticamente, né? Porque eu estava naquela cidade, e depois fui batista durante 14 anos, 14 para 15 anos, e depois fiquei um tempo na Assembleia de Deus, e hoje estou buscando uma igreja para servir a Deus, assim, como membro, como pastor, né? Então, não saindo do tema, mas a pergunta anterior e esta pergunta que eu vou fazer agora é uma preparação para uma terceira pergunta. Mas a gente precisa entender essa sua caminhada para a gente poder dar uma fugidinha do tema para voltar no tema novamente. Então, quer dizer, você teve um tempo, um bom tempo, né, na Igreja Batista, creio eu que era uma Batista tradicional, não continuista, ou seja, aquela que não crê na manifestação do dom de línguas e em outras atuações, assim como as testemunhas de Jeová também creem que os dons do Espírito Santo, os milagres, aquelas coisas todas, elas cessaram e que teriam sido necessários apenas no início ali da igreja primitiva,
né? Como se os sinais fossem importantes para a difusão do evangelho naquele período, mas que não seriam mais necessários. Os testemunhos de Jeová e algumas igrejas como a Batista tradicional e a presbiteriana não vão crer na continuidade dos dons do Espírito Santo em nossos dias. Eu estou fazendo isso até para que as pessoas tenham uma noção de quem é Fernando Gale. E aí a minha pergunta é, depois você passou pela Assembleia, que já é o oposto. Eu acho que isso foi até uma forma de você se adaptar aos poucos, né, a essa nova realidade, porque dentro desse conceito da paracletologia ou da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, uma igreja batista é bem parecida na linha de pensamento com o pensamento das Testemunhas de Jeová ou dos Adventistas que não creem na atualidade do dom de línguas, ou quando creem, acham apenas que seria uma manifestação apenas idiomática, como aconteceu em Atos capítulo 2, mas como vemos que nos textos posteriores, né, o apóstolo Paulo chega a dizer que o que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, e com Deus fala mistérios e ninguém o entende. Beleza. Aí você foi para a Assembleia de Deus, ficou um tempo na Assembleia de Deus. Eu queria saber, dentro dessa trajetória, se nesse período que você teve o contato com a fé pentecostal, você passou pela experiência do falar em línguas, qual a sua visão hoje sobre o dom de línguas estranhas e sobre a continuidade dos 9 dons do Espírito Santo, revelação, profecia, dons de curar, operação de maravilhas, enfim. Qual a sua visão hoje sobre isso? Mas tudo isso dentro dessa trajetória, como é que foi esse processo? Você veio de uma religião que não cria nisso, passou por uma denominação, né, tradicional, depois foi para o meio pentecostal, né? E aí você teve experiências sobrenaturais, eu acho que deu para entender, né? Vamos explorar isso aí para que a terceira pergunta a gente possa voltar a uma pergunta mais voltada à questão da visão das testemunhas de Jeová, tá? Então, vamos prosseguir, que tá bacana. Nenhuma dessas igrejas que eu comecei era uma igreja assim ortodoxa, reformada, que não cria em dons. Todas elas criam. Todas as igrejas que eu participei criam. É que eu no começo, né, achei que eram coisas que acabaram, né? Eram dons que terminaram, né? Com a morte do último apóstolo. De certa forma, eu mantive comigo, né? A interpretação TJ, que na verdade é uma cópia de interpretações anteriores às Testemunhas de Jeová. O dom de língua, para mim, e o dom de profecia, eu nunca experimentei isso. Mas também não preciso, não vou falar que nunca vai me ser dado, certo? Mas também não preciso, mas também nunca vou falar que não vai me ser dado, né? Eu não estou preocupado com isso. Mas acho assim que é muito blá blá blá, né? Eu acho que o dom de língua é uma coisa muito íntima de você com o Espírito Santo de Deus. Não é uma língua falada em lugar nenhum. É uma expressão do Espírito, da pessoa. É porque, veja bem, se fosse uma língua falada em algum lugar, né, no céu ou na terra, o meu espírito aprendeu a falar com quem ela? É esquisito, né? Então, na verdade, é uma expressão, é como se eu dissesse assim: não há palavras para eu expressar o que eu estou sentindo. Então a pessoa enrola a língua. São sons que somente o Espírito Santo compreende. No caso lá em Pentecostes, não houve nada disso. A pessoa não falou, na verdade a pessoa falava numa língua e o outro entendia na língua dele, certo?
Então, nesse caso aqui, não. É uma língua própria, né, da pessoa. É uma expressão do mais profundo do ser da pessoa. Entendeu? Então eu vejo assim. E por isso então não tem que aprender a língua com ninguém. É o jeito de cada um se expressar com sons inexprimíveis. Isso para mim é o dom de língua. Não tem língua de anjo, literalmente falando, tá? Então, o que seriam as variedades de línguas que a Bíblia fala? As variedades de se expressar, diversas formas de você se expressar, com gemidos inexprimíveis, com essa é uma interpretação, diga-se de passagem, que a Igreja Católica guardou por todos os séculos. E ela fala que alguns santos católicos não tinham como se expressar com palavras, então eles balbuciavam, falavam alguma coisa desse tipo a orar. Isso é o dom de língua para mim, que é o que a igreja, né, sempre creu. E não falar numa língua aprendida no céu ou aqui na terra, certo? É assim que eu interpreto. Então, por isso eu não vejo necessidade né, de os dons terem cessado. No caso do dom de profecia, eu não vejo o dom de profecia como um profetismo, você falar assim, olha, vai acontecer isso, isso, aquilo com você. O dom de profecia, a profecia é o quê? O profeta, ele não tinha só a função de fazer uma profecia quanto ao que ia acontecer, mas também na acepção de interpretar as escrituras. Então eu acredito que algumas pessoas recebem esse dom porque no momento talvez da pregação ou de se dirigir a alguma pessoa, o Espírito Santo ilumina aquela pessoa de tal forma que, ao aconselhar e edificar a vida de alguém, interpreta uma passagem das Escrituras que vem a calhar exatamente naquilo que a pessoa precisa. Nesse sentido, eu acho que eu já tive manifestações, sim, desse dom de profecia. Não é? Então, é isso que eu acredito. Então, pastor Fernando Galli, muito boa a sua resposta, principalmente ao falar sobre dom de profecia, né? Eu só vou fazer um comentário para poder fazer a pergunta, né, que eu queria fazer, mas eu precisava desta sua resposta antes, né, até pela sua trajetória que você esteve, não só dentro da religião do Testemunho de Jeová, mas passou dentro de uma visão batista e depois por uma visão pentecostal. Mesmo que, como você falou, não era uma batista totalmente tradicional, mas que haviam, então, nas reuniões, pessoas ao seu lado, tanto nessa igreja batista, que, pelo que eu entendi, era uma igreja batista renovada, né? E principalmente na igreja pentecostal, pessoas que falaram em línguas ao seu lado. Então você viu de perto essa experiência com pessoas que você conheceu, amou e conviveu, embora ainda não tenha passado pela experiência, mas a experiência do falar em línguas é uma experiência posterior à experiência salvífica que pode acontecer na vida do cristão ou não, ok? Mas, como nós sabemos, isso não pesa para a salvação. Mas o que me chamou a atenção, gostei muito, é do seu comentário sobre o dom de profecia, né? E ser profeta. Porque se criou uma mitologia pentecostal, e olha que eu sou pentecostal, tá? De berço, né? Mas se criou uma mitologia como se profeta ou quem tem o dom de profecia fosse alguém que sempre tivesse a capacidade de revelar coisas ocultas ou revelar o futuro. Quando, na verdade, o significado da palavra profeta, tanto no hebraico quanto no grego, ela vai ter uma conotação mais de porta-voz, anunciador, aquele que anuncia uma mensagem. E nem sempre essa mensagem será caracterizada pelo poder sobrenatural de revelar coisas ocultas ou revelar o futuro. Como, por exemplo, João Batista não realizou nenhum milagre dentro do seu ministério
e nem predisse o futuro falando de algo que iria acontecer, mas foi chamado pelo próprio Jesus como o maior profeta ou um dos maiores profetas, simplesmente porque ele anunciou o arrependimento à nação de Israel. Podemos dizer que ele teve uma palavra profética ao dizer o seguinte sobre Jesus no futuro: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É a única palavra que ele faz uma referência sobre algo futuro e que veio se cumprir em Atos capítulo 2, no cenáculo que era o sobrado da casa da mãe de João Marcos. Mas então, agora a pergunta que eu gostaria de fazer. Eu já perguntei isso para algumas testemunhas de Jeová, para presbiterianos e para batistas. Mas como você teve do lado de lá e hoje está do lado de cá, eu gostaria que você respondesse como testemunho de Jeová e agora como cristão. Mas embora eu acredite que na sua resposta anterior você já tenha falado como cristão, né? Cristão convertido, né? Então, eu pergunto para as testemunhas de Jeová e você pode responder: como é viver o evangelho, né, apenas dentro de uma visão filosófica, desprovida de sinais sobrenaturais ou de experiências sobrenaturais com Deus? Ou seja, no meio das testemunhas de Jeová, não se expulsa demônios, ninguém fala em língua, não existe milagres. Ou seja, eles vivem apenas a ética cristã, os bons costumes cristãos, a moral cristã, mas nunca experimentaram nada sobrenatural. Então, como era a sua vida nesse período? Você tinha um conhecimento, né, sobre o Evangelho, sobre os bons costumes. Eu conheço testemunhos de Jeová que são pessoas maravilhosas, amigos meus, né, que são pessoas exemplares, mas como temos ali aquela passagem dos discípulos de Apolo que conheciam apenas o batismo de João, né? Foi Áquila e Priscila que foi falar para Apolo, por exemplo, com mais precisão acerca do caminho, é o que diz a Escritura, que no caso seria falar sobre essa continuidade desse batismo posterior, que seria o batismo do Espírito Santo. Então, recapitulando, como era viver no meio das testemunhas de Jeová apenas com a parte filosófica do cristianismo, os bons costumes, a caridade, a moral, a ética cristã, tudo isso é muito bom. A gente percebe isso também na vida dos batistas tradicionais e dos presbiterianos, mas eles desconhecem a parte sobrenatural do evangelho, né? Então, como era viver e como que você enxerga hoje a sua experiência de ter vivido no meio pentecostal, ok? Então, para nós, testemunhas de Jeová, né, quando eu era testemunha de Jeová, qualquer obra poderosa assim que a gente vê no meio das igrejas evangélicas é coisa do diabo. Então, para as testemunhas de Jeová, não ter milagres, não ter nenhuma manifestação gloriosa do Espírito de Deus, é um sinal de coisa boa. Entendeu? E isso também acontece entre os batistas e presbiterianos tradicionais, que não acreditam. Né? Dependendo da linha muito ortodoxa, não acreditam em milagres. Né? Então, a base de Mateus 7, 21 a 23, lemos na Bíblia que muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em Teu nome, não fizemos muitas obras poderosas em Teu nome, não expulsamos demônios, né? Não. E aí Jesus fala: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, obreiros do que é contra a lei, né? Na Bíblia TJ. Então, e aí? O testemunho de Jeová acha que expulsar demônio naquele dia, né? Porque muitos me dirão naquele dia. Esse naquele dia, né, está se referindo aos dias de hoje. Até que Jesus chega e diz para a pessoa: não te conheço. Em outras palavras, eu achava que fazer essas curas, né, operações de milagres, coisas do Espírito Santo de Deus
ocorrendo nas Testemunhas de Jeová seria uma coisa do diabo. Então eu me sentia bem quando isso não acontecia, porque achávamos, né, eu achava que essas manifestações do Espírito Santo terminaram com a morte do último apóstolo. Mas você abriu um leque agora fantástico, fantástico. Parabéns por essa resposta, por esse áudio, porque realmente muitos testemunhos de Jeová não assumem, mas como você esteve do lado de lá e pôde falar como um deles, quando eles têm a coragem de falar, poxa, realmente a gente sabe que essa é a opinião deles, né? Infelizmente, eles chegam a dizer, não só eles, mas alguns adventistas também, que as denominações evangélicas são sinagogas de Satanás. Eles chegam a dizer que as manifestações espirituais que acontecem no meio pentecostal, seja manifestação de línguas, profecias, curas divinas, milagres, eles chegam a dizer que é a operação do erro. Eles chegam a dizer que são milagres e coisas acontecidas por atuação de demônios ou pelo poder do demônio. Né? E você disse algo fantástico, que os presbiterianos e batistas, né, os não continuistas, falam a mesma coisa. É aí que está. Nós temos, opinião apologética. Né? Temos Testemunhos de Jeová e Adventistas como uma seita, né, que não condiz com a opinião bíblica, da Bíblia, demonstrando por si só que sim, os dons e manifestações sobrenaturais são para os nossos dias. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Né? Mas assim, a gente não tem, pelo menos nós pentecostais, não temos a presbiteriana e a batista como seita. Embora, olha o que eu vou dizer. Eu fui visitar uma igreja batista tradicional da minha região, que inclusive é um templo que tem uma placa na frente lá, eu tenho amigos lá até hoje, que está escrito assim, 50 anos. São 50 anos que aquele templo está ali. E um amigo meu que ficou lá durante 22 anos, não vou falar o nome dele por uma questão de ética, ele saiu e foi para uma outra denominação. Inclusive, depois que ele saiu desta denominação que ele ficou 22 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas. E veio me testemunhar, eu fiquei feliz demais. Mas então, eu fui visitar essa igreja uma vez, só que antes de falar disso, eu perguntei, no caso, voltando, né? Eu perguntei para ele, vem cá, você ficou 22 anos lá? Em alguma vez, em uma reunião, você viu uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e falar em línguas? Ele falou, não. Você já viu alguém numa reunião de oração ou num momento de oração cair endemoniada nesses 22 anos em uma reunião? Também não. Já viu alguém ser curado de algum tumor, de um caroço, uma dor de cabeça? Também não. Falei, então para que esse templo está aberto há 50 anos? Não? É um evangelho vivido pela metade. Mas o que eu ia falar é que eu fui nessa igreja batista e eu peguei a revistinha da escola dominical enquanto o pregador estava lá dando a aula. E toda a revista de escola dominical, não sei se na época era Juerp, né, editora Batista, eu não lembro a editora, que a Assembleia de Deus usa CPAD, né? Aí tem os comerciais, toda a revista, né? Tem comerciais de congressos, livros. Aí tinha um congresso apologético, Batista, tá? E estava escrito assim, Grande Congresso Apologético, dia 1, pastor fulano estará falando sobre os testemunhos de Jeová. Aí dia 2, catolicismo, dia 3, espiritismo, dia 4, nova era, e assim por diante, testemunho de Jeová. Aí, no meio das seitas, ia ter um dia especial para falar sobre uma heresia. Ó, movimento pentecostal. Opa, calma aí. Então quer dizer que na revista da Igreja Batista, no Congresso Apologético, entre as heresias e seitas, estava lá, movimento pentecostal. Essa é a opinião deles. Não falam abertamente, mas pensam da mesma forma que os testemunhos de Jeová pensam sobre os pentecostais, assembleanos, da Deus e Amor,
tá? Então, assim, dá a paz do Senhor na rua, mas acha que é seita. Olha que interessante, né? Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse áudio que eu falei, não tem uma pergunta nele, mas eu acho que tem pontos interessantes que você gostaria de comentar. Bom, comentando sobre essas questões de dons de línguas, as testemunhas de Jeová, elas seguem um sistema mais ortodoxo de interpretação das Escrituras quanto aos dons. Nesse ponto, tudo bem, não posso condená-los por isso, mesmo porque elas estão carecas de ver muita palhaçada no meio, né, evangélico, né, muita criancice. Mas essa criancice, né, ela é uma coisa presente em toda a época da história do povo de Deus. O que me chama a atenção é o seguinte: quando você fala, por exemplo, que ah, as igrejas mais tradicionais que acham que os dons cessaram creem mais no poder do diabo, eu não acho que a intenção deles é dizer isso. Né? Nós cremos no poder de Deus, tanto que admitimos, né? Nós como tradicionais, quando eu era bem daqueles tradicionais assim, né? Nós cremos sim que Deus tem poder, sim. Ele tem poder para curar, ele tem poder para fazer muita coisa. Só não está na forma de dons, é assim que o pessoal pensa. Deus também tem poder de fazer uma pessoa falar numa língua diferente, mas não como dom, como um ato isolado da soberania dele. Então, eu acho que não é essa a questão. As testemunhas de Jeová tratam as outras organizações de seita não é por causa do dom de língua, certo? Elas tratam todos como Babilônia Grande por causa da confusão que existe entre essas organizações religiosas quanto a interpretar a Bíblia. Como se eles não fizessem parte dessa confusão também, né? É aquela história, né? Os movimentos sectários caem de paraquedas, tá? E olham para a direita, para a esquerda e falam: tá tudo errado, só eu tô certo. E olha que confusão que está por aí. Como se eles não fizessem parte dessa confusão, dessa salada de interpretações que a gente vê por aí, tá? Eu acho que a gente até poderia aprender com eles, né, com respeito a essa crítica e sermos um povo mais unido. Entre nós, os pentecostais e não pentecostais, eu acho que deveria haver mais união em termos de servir a Deus, de respeitar os pontos de vista diferentes, né? Eu sei de igrejas que não chamam pregadores que pensam diferente para pregar em suas igrejas. Por exemplo, quem crê que se fala em línguas não é aceito num lugar para pregar onde não se fala em línguas e vice-versa. Eu acho que isso é uma tremenda besteira desde que houvesse, né, acho que cada um podia pregar na igreja do outro desde que houvesse respeito e que não se fosse pregar sobre esses temas que nos divergem, né, nos fazem divergir uns dos outros. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Eu, particularmente, né, tenho uma dificuldade de compreender o jeito de se falar em línguas, né, de muita gente, da grande maioria, porque para mim é criancice. Tá? Muita gente aí não tá nem. Não tem nem vida certa com Deus para ficar recebendo esses dons aí. Então eu acho que tem muita esculhambação, entendeu? Precisamos orar por um ponto de equilíbrio, né? É isso que é. Então acho que temos que buscar isso. Sobre as testemunhas de Jeová, veja bem, eles dizem que quando nós falamos em línguas, é demônio. E os bem tradicionais dizem que quando os evangélicos pentecostais falam em língua, pode ser demônio, mas a maioria das vezes é pura criancice, né? E, entendeu? Então, é isso que eu acho que é diferente. As testemunhas de Jeová já generalizam mesmo por não acreditar em dons. Para os nossos dias, ele fala tudo do diabo. Quando tem cura, é do diabo. Eles afirmam categoricamente numa sentinela que Jeová não pode curar hoje.
né? Por causa de uma interpretação errada deles de Mateus capítulo 7, 21 a 23. Então, enfatizando, quando eles veem esses dons de cura, língua e profecias, eles falam, é do diabo. No meio cristão, pode ser do diabo, porque o diabo imita mesmo, né, os sinais e prodígios, mas eles vão dizer, os tradicionais, né, que a maioria dos casos é criancice. É um comportamento adotado diante de uma interpretação errada da Bíblia. Dos males, o menor, né? Do ponto de vista cristão tradicional, que pelo menos não vão falar que é demônio, porque o problema se falar que é demônio e for uma obra do Espírito Santo, aí é complicado. É isso aí, amigos do canal. Estamos pedindo a sua contribuição para que você que é inscrito e acredita no nosso trabalho nos ajude na aquisição de equipamentos necessários para produzir um podcast profissional. Precisamos da sua colaboração para comprarmos os materiais necessários, computador, mesa de som, microfone profissional, para que possamos produzir um conteúdo mais profissional para vocês com imagem e vídeo. Está aparecendo na tela aí o QR Code do nosso Pix, então você pode apontar a câmera do seu celular e contribuir com qualquer valor, ok? E também vamos deixar o número do nosso Pix, o número de celular, caso você tenha alguma dificuldade para estar contribuindo com o nosso canal através deste QR Code. Agradecemos pela sua audiência e pela sua colaboração. Muito obrigado. Meu amigo pastor Fernando Galli. Então, agora a pergunta de ouro. Por que você abandonou as Testemunhas de Jeová? Qual foi o gatilho da sua libertação? O que aconteceu assim que fez com que você fizesse essa volta de 360 e saísse da organização? Como é que foi? E o que uma Testemunha de Jeová deve fazer caso ela esteja insatisfeita com a organização e queira se desvencilhar? Qual o caminho para começar uma nova vida com Jesus? Muito bem, essa pergunta aí muitos fazem mesmo. Eu me lembro que em 1998, com o advento da internet aqui na minha cidade, ela era aquelas internets bem antigas, né, de escada ainda, aquele som horrível, né, para ligar. Eu comecei a ter contato, né, naqueles sites de pesquisa, né, naquele tempo era o KD, né. Eu digitei lá um dia KD, Jehovah's Witness. Começaram a aparecer algumas matérias sobre testemunhas de Jeová. Aí eu digitei Testemunhas de Jeová e vi que tinha uma página de apresentação de um rapaz que foi testemunha de Jeová, um tal de Cid Miranda, né? Fizemos amizade e eu era TJ, mas eu estava assim muito insatisfeito com algumas coisas da organização TJ. Então acabei cedendo à curiosidade e ele me apresentou também o telefone de um membro do corpo governante, Raymond France, que até fizemos uma boa amizade por telefone. E eu comecei a ter contato com ex-membro do corpo governante, com um ex-ancião testemunho de Jeová, que era o Cid Miranda, e com matérias questionando, né, na internet as primeiras matérias, né, que chegavam para o Brasil, aqui pela internet, denunciando as profecias falsas das TJs no passado, mudanças de ensino. Falavam também alguma bobagem, sabe? E eu comecei a pesquisar, né? Eu tinha acesso fácil à literatura da Sociedade Torre de Vigia e lia em inglês também muito bem. Eu tinha em disquetes, antes de sair os CD-ROMs
da torre de vigia com toda a literatura, eu tinha disquetes, né, em inglês que me trouxeram dos Estados Unidos para mim. E eu ia averiguando, ia pesquisando, sabe? E muita coisa eu fui descobrindo, né, a respeito das falsas profecias, datas marcadas por Armagedon, aquela coisa toda. E eu comecei então a questionar realmente se eu estava na única religião verdadeira. Eu acreditava que todas eram falsas, só a minha era certa, né? Só as TJs. E aí eu comecei a ter certeza absoluta que as TCMJ tinham muitos erros. Comecei a contar algumas das minhas discordâncias para algumas testemunhas de Jeová, e isso fez com que eu fosse alertado por dois anciãos, depois fizeram uma comissão judicativa comigo com 3 anciãos, depois finalmente com 4 anciãos. E aí eu fui expulso da organização TJ por apostasia, porque eu não conseguia mais defender a questão do sangue, né? Que é proibido doar sangue. Mostrei mais de 170 mudanças de ensino, até que eu consegui descobrir naquela época. Hoje são nas minhas contas mais de 367 mudanças de ensino, né? Então, eu saí, né? Saíram comigo, né, na verdade. E eu vivi mais ou menos um ano e meio procurando me encontrar, né, na verdade. E eu lembro que nos 2 primeiros meses da minha expulsão, eu encontrei um padre amigo. Ele falou para mim assim: não vai para religião nenhuma, você precisa se desprogramar dessa lavagem cerebral que você sofreu. Mas lavagem cerebral não é no mau sentido de ser uma organização macabra, né? Lavagem cerebral no sentido científico, né? Do termo, né? Que necessariamente não é coisa ruim. Então foi o que fiz, sabe? Com o tempo quis ser ateu, depois espírita, eu não conseguia. Sempre acontecia alguma coisa que me levava para o evangelho. Até que um dia eu entendi, né, através de uma pregação, que a verdade era Jesus, que Jesus era Deus. Eu me entreguei a Cristo no dia 24 de novembro de 2002. Também eu posso dizer que eu deixei de acreditar nas testemunhas de Jeová porque eu deixei de acreditar no corpo governante. Eu tive provas concretas de que eles não eram um canal de comunicação usado por Jeová, coisa nenhuma. E eu me sinto feliz de ter um canal na internet, né, no YouTube, Pastor Fernando Gale, Seitas e Heresias, onde eu exponho com educação, com respeito, sem intolerância religiosa, essas verdades que eu aprendi, aquilo que eu descobri. E oro pelas testemunhas de Jeová. São um povo muito especial, um povo maravilhoso, um povo honesto, um povo, sabe, que guardadas as devidas proporções, tem interesse muito grande pela palavra de Deus. Então eu oro por eles e uso o meu canal com a intenção de abrir a mente deles, de fazê-los pensar e de conhecer o verdadeiro Jesus. É isso aí, amigos e ouvintes do canal. Nós estamos agora na parte final. Vamos fazer a última pergunta da noite. Mas antes eu quero fundamentar, né, lendo aqui 2 passagens bíblicas antes de fazer a pergunta. Efésios capítulo 5, versículo 11. Vocês podem ler depois do versículo 11 ao versículo 13, mas eu vou ler apenas o versículo 11 de Efésios capítulo 5. Então, Efésios 5:11 diz assim: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, aqui está falando para nós reprovarmos as obras das trevas, ou seja, as heresias, as coisas que não condizem com o padrão bíblico daquilo que é a vontade de Deus para o cristão. O outro texto está em Romanos capítulo 1, versículo 32. Depois leiam o capítulo inteiro para que vocês possam contextualizar. Eu vou ler apenas o versículo 32, mas leiam depois o capítulo 1 inteiro de Romanos. Então, dentro do mesmo contexto, o versículo 32. Ora, conhecendo eles, no caso os pecadores, né, a sentença de Deus,
de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, nestes dois textos está falando da questão de reprovar as obras das trevas, condenar as obras das trevas e, principalmente, não pecar por conivência. A última pergunta da noite para o nosso amigo convidado, pastor Fernando Galli. A tema da pergunta que eu elaborei aqui. Tolerantes sim, coniventes não. Claro, somos totalmente contra a intolerância religiosa. Pessoas com religiões diferentes, visões políticas diferentes, time de futebol diferente, podem sentar numa mesa, trocar uma ideia, bater um papo, serem amigos, comer uma pizza juntos, mas não podemos abrir mão das nossas convicções, daquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus tem razão, eu não tenho razão. O que está escrito é o que vale. Então, o tema da pergunta é: tolerantes sim, coniventes não. Quais os riscos da apologética de seguir a ética cristã à risca, sendo boazinha demais ao ponto de praticamente se tornar ecumênica, ao invés de combater as heresias, né? Isso não seria um pecar por conivência? Até que ponto nós, por sermos tolerantes, por sermos amigáveis, acabamos não nos tornando ecumênicos, concordando com as seitas e com as heresias para não deixá-los chateados? Não devemos ser, às vezes, um pouco veementes, contundentes, e bater de frente com aquilo que está contra a palavra de Deus, não nos achando os melhores ou agir de forma preconceituosa, mas mostrar aquilo que está escrito. Acho que deu para entender, né? E por isso que eu usei aí Efésios capítulo 5, versículo 11 a 13 e Romanos 1:32. Você não acha que a apologética no Brasil ela corre o risco de se tornar ecumênica por ser boazinha demais com grupos que, na verdade, falam de tolerância religiosa, mas eles mesmos são intolerantes, né? Chegando até a chamar as igrejas evangélicas de sinagogas de Satanás? E aí, como é que a gente lidar com essa questão? Pastor Fernando Galli. Não, a gente não pode confundir amizade, né, com ecumenismo, né? Vou ser sempre dócil, né, mas defendendo a fé com propriedade. Não precisa brigar, não precisa ser chato. O quê? Já acabou? Já acabou, pessoal. O tempo passa rápido demais. Eu gostaria de agradecer profundamente a audiência de vocês que nos acompanharam até aqui. Vocês que ainda não são inscritos no canal, aproveita, inscreva-se agora, deixe o seu like, compartilhe para os seus amigos, para os grupos do WhatsApp, para os grupos do Facebook. E eu acredito que esse vídeo também será transmitido no canal do Pastor Fernando Galli. Você que é do canal do Pastor Fernando Galli, se inscreva no nosso canal também, ok? Precisamos bater a nossa meta, falta pouco, agora estamos quase batendo os 2.000 inscritos, conto com a inscrição de vocês. Pastor Fernando Galli, muito obrigado por ter aceitado o convite e por essa aula aqui, que foi mais uma entrevista biográfica para que as pessoas conheçam um pouco mais quem é Fernando Galli. Eu não quis partir para a parte mais apologética, porque eu acredito que são temas sobre os testemunhos de Jeová que já são muito batidos por aí, a questão sobre doação de sangue, sobre trindade, e eu quis que fosse uma entrevista um pouco mais leve, tá? Desde já eu queria pedir também às pessoas que são aqui do meu canal, que ainda não são inscritas no canal do Pastor Fernando Galli, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E Pastor Fernando Galli, quais são as suas considerações finais? Fique à vontade.
Bom, quero que Deus abençoe o teu canal, que ele cresça bastante. Obrigado por ter me convidado para falar sobre esses pontos importantes que fazem parte da minha vida. Antigamente eu fazia uma apologética mais dura, agressiva, e o Espírito Santo de Deus mudou minha vida, né, nesses pontos. A gente está sempre sendo trabalhado por Deus. E eu convido você que faz apologética, que faça com amor, que faça, que mostre a verdade com amor. Evite, eu sei que é difícil às vezes você lidar com aqueles que te criticam, que falam que você é do diabo, que você é de Babilônia, aquela coisa toda, eu sei, né? Mexer com questões da fé envolve sentimentos, mas nós não podemos ser estúpidos, agressivos, viver de ameaças, querer converter pessoas a todo custo, com palavrões, com xingos e etc. Na verdade, né, a verdade se prova por si mesma, ela nem precisa da gente. É que Deus nos incumbiu de sermos seus colaboradores ao pregar o Evangelho. E quando você encontrar uma testemunha de Jeová, saiba disso, que ela, no reino de Deus, na igreja de Cristo, ela é uma pessoa usada maravilhosamente por Deus. São pessoas muito boas, especiais, são pessoas que contribuem muito para a obra do reino quando se tornam cristãos entre nós. Então, ore por eles. Mesmo quando o cara for bravo, agressivo, ore por ele. Porque quando o Espírito Santo trabalha eficazmente na vida de uma pessoa, não tem como, né, a pessoa não mudar. Então, é o que eu acredito, é o que eu penso, e eu oro pelas testemunhas de Jeová. Entendeu? Quero ver muitas delas no reino dos céus, sendo testemunhas de Jesus, é claro. E quem é testemunha de Jesus é testemunha de Jeová. Tá bom? E é isso que eu tenho a dizer. Agradeço por estar participando aqui. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Quero recomendar a você que adquira o meu curso de apologética. É um curso com 45 horas de vídeo, onde eu ensino você como abordar adeptos de seitas. Tá bom? Fale comigo no WhatsApp que vai estar transcrito embaixo aqui. Então, se você puder colaborar com o nosso ministério, te agradeço. E você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 016 996 37 12 25, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, com o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo, tá bom? Amém.